sobre um dos principais pensadores brasileiros dos últimos tempos, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que viveu de 1902 a 1982, portanto, aí, no século XX. Como eu disse, é um grande historiador, um grande pensador, um grande sociólogo. Ele formou-se em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou a carreira dele trabalhando como jornalista para jornal. Depois ele lecionou, virou professor universitário na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E seu principal livro é Raízes do Brasil. Como o próprio nome diz, ele vai tentar compreender as nossas origens, as nossas raízes. Como se formou o nosso país? De que maneira se deu essa formação social e histórica? Então é considerado, esse livro de 1936, é considerado um dos mais importantes livros, das mais importantes obras da sociologia brasileira. Eu tenho um outro livro também, que é o livro chamado Visão do Paraíso, é o livro de 59, já aí na segunda metade do século XX. É outra obra relevante. Nessa obra ele analisa o papel do imaginário europeu no continente americano. Aí vai perceber a importância e a influência da cultura europeia, especialmente a cultura ibérica, da Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal. De forma mais destacada, é claro, Portugal, porque Portugal a nos colonizar. E como a colonização portuguesa influencia até hoje, né? Claro que ele está morto, mas ele falava até o momento em que ele escreveu a obra, como a cultura portuguesa ainda influenciava o nosso país. A cultura ibérica, a cultura portuguesa influenciou o Brasil, né? Mas influenciou o continente americano, a Espanha na América Latina na sua maior parte, e o Brasil especialmente com Portugal. Ele lecionou em aula também como professor no Chile, nos Estados Unidos da América, né? Ele aposentou-se no final da vida, no final da vida não, né? Antes do final, ele foi aposentado de forma precoce, de forma compulsória, ele foi obrigado a se aposentar por conta da ditadura militar, a ditadura civil militar que existiu no nosso país de 1964 a 1985. A ditadura o aposentou, na época ele estava como professor na USP, na Universidade de São Paulo, no período da ditadura militar em 1969, né? E um dos principais conceitos da sua obra Raiz do Brasil é de homem cordial. Ele vai dizer o seguinte: o brasileiro é um sujeito cordial. O que significa isso? Cordis, uma palavra de origem latina, vem do latim, que significa coração. O brasileiro ele age muito mais pelo coração do que pela razão. A razão ela é mais formal, ela é mais fundamentada em princípios, em métodos, uma lógica, em regras, em leis. Leis que são informais que distanciam a gente da realidade, ou uns dos outros. O brasileiro, por ser um homem cordial, herdando essas tradições dos portugueses, dos povos ibéricos, que são mais passionais, mais movidos pela paixão do que pela razão, por esse homem cordial, ele sempre vai pensar primeiro em si e nos seus, porque ele age pelo coração. E é por isso que nós vemos tantas manifestações em todos os aspectos do nosso país do favorecimento de pessoas próximas. Você está na fila, a regra é seguir a fila. Os países nórdicos, por exemplo, como a Alemanha, os países anglo-saxões, esses países ali eles são mais formais. Então a fila é para ser seguida. Todo mundo pega a fila e obedece. Agora a gente aqui não, a gente entra na fila. Se chegar alguém que a gente gosta, o que a gente faz? Passa na frente. Coloca na sua frente, na frente. A mesma coisa em tudo na vida brasileira. Por quê? Porque a gente age de forma cordial. Você está na política, qualquer oportunidade que você tiver de favorecer os seus, você vai favorecer a política. Por quê? Então você não vale a lei, as regras, a formalidade. O que vale é você beneficiar a si mesmo e os seus. Você age pelo coração, pela paixão, não pela razão. A gente está sempre buscando favorecer a gente mesmo, os nossos, porque a gente age muito mais pelo coração do que pela...
Ele vai analisar, por exemplo, o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? O brasileiro, principalmente os nossos políticos, ele lida com a coisa pública como se fosse privada. Isso é obra do homem cordial. O homem cordial, por não ser racional, por agir por coração, ele não vai conseguir manter um distanciamento das coisas. Por não manter um distanciamento, ele não vai ver o público como público, como algo que deve ser tratado de forma pública. Mas o público vira privado. E ele passa a usar o dinheiro público para si mesmo e para os seus, para a sua família. O político faz isso. O político, em vez de pensar no bem do povo, de forma formal, baseado nas regras, nas leis da Constituição, não. Ele quer favorecer a si e aos seus. Porque ele enxerga o patrimônio público não como coisa do povo, mas como coisa sua e da sua família, e dos seus amigos, dos seus parentes. Então o brasileiro não pensa duas vezes em favorecer a si mesmo e os seus. Porque ele só age pelo coração. Ele usa a coisa pública não como pública, mas como sua. E vocês fazem isso, por exemplo, em sala de aula. Vocês tratam tudo aqui na escola como se fossem de vocês, porque vocês detonam tudo. Se vocês pensassem de forma racional, vocês iam pensar o seguinte: não é só eu que uso essa cadeira, não sou só eu que uso essa mesa, e aí eu ia sentar direito, eu não ia te pendurar na mesa para quebrar ela, eu não ia tacar coisa no ventilador para quebrar o ventilador, porque é público. Se eu pensar de forma racional, eu vou pensar nos outros. Mas você não está nem para os outros, você quer é o seu prazer. E aí jogar um aviãozinho, um papelzinho aqui para quebrar o negócio, vai ser engraçado. Mas pode ser engraçado, pode ser algo passional, mas é algo completamente arbitrário no sentido racional. Isso aqui não é seu, isso aqui é público, isso aqui é para todo mundo usar. Quando você pode compreender isso aqui, você está compreendendo a todo mundo, não é só você. Ai, meu Deus. Mas não está nem com isso não, porque age pelo coração, não age pela razão. Eu tinha percebido isso, senhor de quarto ano, né? Então tudo isso é influência ibérica. Os povos ibéricos, espanhóis e portugueses são muito passionais, são de sangue quente, gostam de brigar, pensam sempre primeiro nos seus, não pensam no bem geral. E por isso, muitas vezes, nós temos problemas no campo da política. Países que são mais frios, mais calculistas, mais racionais, têm uma maior eficiência na política. Por quê? Porque eles não tentam favorecer a si e aos outros, mas tentam favorecer a todos. E por isso as coisas funcionam nesses países. E aqui não funciona. Por quê? A gente está se fudendo. O público, na verdade, ele trata como se fosse nosso. Não se fosse nosso no sentido de meu para preservar, mas meu para eu poder destruir do jeito que eu quiser. Ele vai também analisar a relação do trabalho com a modernidade e como o trabalho foi mudando. E como o trabalho, a inserção da tecnologia foi mudando as relações sociais. E mesmo assim, o nosso país continua no campo da informalidade sendo muito forte. O brasileiro não é muito bom no aspecto formal. Ele analisou também a transição do povo do campo para a cidade, principalmente nas décadas de 60 e 70, quando a maior parte da população brasileira passa a morar nas cidades. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira morava no campo, na zona rural. Comunidades afastadas, limitadas, apesar de ter muitos filhos, os casais, as famílias eram numerosas, os casais tinham 10, 20, 30 filhos. Quando migra para a cidade, há uma queda nessa reprodução, na taxa de natalidade, e aí começa um processo de individualismo. A comunidade, esse homem cordial, começa a entrar em crise. Mas mesmo em crise ele continua agindo. Agora não mais tanto pensando nos seus, mas pensando cada vez mais em si mesmo. Cada vez mais de forma individualista, né? Então o autoritarismo do nosso país, o autoritarismo
mesmo que ele sofreu, o Sérgio Buarque de Holanda, porque ele foi aposentado de forma compulsória, foi exilado. Então, as raízes históricas do autoritarismo vêm desde a colonização. Quando o europeu chega aqui, o português, o ibérico, e domina os povos indígenas, subjuga os povos indígenas, depois traz para cá os negros africanos escravizados, subjugam os negros, depois continua essa relação com o senhor de engenho, depois os barões do café. A gente olhar para o Império foi o Brasil Imperial, foi um período extremamente autoritário, com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Depois nós temos a proclamação da República, com os militares fazendo a proclamação, então foi um golpe militar autoritário. Na transição do Império para a República, nós tínhamos os coronéis mandando na zona rural, no campo, onde a maior parte da população brasileira vivia. Então nós tínhamos o autoritarismo no campo, o voto de cabresto, o coronel controlando a política, a relação clientelista, onde o coronel tratava o eleitor como um cliente, havia uma troca de favores, em troca do voto o coronel concedia alguns favores para o cliente, para aquele que ia votar. E se você não votasse em quem o coronel designasse para você votar, você poderia sofrer retaliações, que era autoritário. E nós temos golpe atrás de golpe militar na história do nosso país. Então tem raízes históricas do autoritarismo. Ao mesmo tempo que a gente é cordial, age pelo coração, por paixão, coração de nós, a gente é extremamente violento. Violento para com os outros. Para o diferente. Indígena, negro, pobre. Essa galera que sofre com o país, com a violência. Então, isso é um pouquinho do pensamento da obra do Sérgio Buarque de Holanda, esse que foi um dos maiores pensadores